Olá, meus amigos. Nosso bate-papo de hoje é um bate-papo rápido sobre o tema Fundação Pública. O tema foi escolhido em razão de uma sugestão dada por um colega, e aí deixo aberto para vocês. Sempre que quiserem que eu dê uma dica rápida sobre algum assunto, como um aluno pediu para que eu falasse sobre fundações públicas, aqui falarei. Vocês podem pedir nas redes sociais, podem pedir aqui no YouTube, podem pedir no Zap. Peçam um tema, trago aqui para vocês. Vamos falar então sobre fundações públicas, e a dica é a diferença, a natureza jurídica da fundação pública. Pode ser direito público, pode ser direito privado. Como é que funciona isto? Essencialmente, esta é a solicitação do nosso amigo, e vamos lembrar que fundação é um instituto que, para a doutrina, corresponde a um patrimônio público personalizado, personificado. Uma pessoa destina um acervo de bens, destina uma reunião patrimonial, e aquele acervo de bens, aquele patrimônio é destinado para a criação da fundação. A fundação é, por sua própria natureza, desde os ensinamentos do Código Civil, que trata das fundações no artigo 62 ao 69. Fundação é uma reunião patrimonial que foi destacada de um instituidor para que aquele patrimônio receba uma personalidade jurídica, receba uma personalidade, e aquele patrimônio, ao se destacar do instituidor, ele vai cumprir as suas finalidades. Ou seja, eu retiro uma dotação orçamentária minha, um patrimônio meu, um valor que eu tenha, vou destinar para criar a fundação X. Aquela fundação X, agora criada, não funciona mais sob meus cuidados. Eu destaquei o patrimônio para aquela finalidade. Uma vez instituída, ela vai seguir o seu caminho, ainda que seja Fundação André, Fundação André Maia ou Fundação qualquer coisa, utilizando o meu nome, ela sai, se desloca da figura do instituidor e segue a sua finalidade, velada, controlada pelo Ministério Público. Muito bem. Eu acabei de contar para vocês sobre uma fundação privada, regida pelo direito privado, notadamente pelo Código Civil. Mas ao invés de um instituidor ser o André, seu Romário, a Xuxa, o Roberto Marinho, a Ayrton Senna, um instituidor pode ser o Estado, pode ser o poder público. E quando o poder público, da mesma maneira, desloca um patrimônio seu e destina esse patrimônio à criação de uma pessoa jurídica, nasce a fundação. Se a regra acontece para os particulares, vamos adotar o mesmo raciocínio para as pessoas jurídicas, onde há a mesma razão, há o mesmo direito, ubi idem ratio, ibi idem ius. Então, da mesma maneira que um particular pode instituir uma fundação destinando um patrimônio seu, o Estado, o poder público, um ente político, o EDFM, União, Estado, DF, Município, pode um ente político instituir uma fundação destacando um patrimônio, e aquele patrimônio vai receber uma finalidade. Beleza? Então, fundação é isto, essencialmente. Então, vou dizer aqui que fundação é um patrimônio personificado, personalizado. Patrimônio personificado ou personalizado. Um patrimônio que ganhou uma personalidade. Patrimônio personificado ou personalizado. Quem utiliza esta nomenclatura é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Muito bem, a fundação então pode ser uma fundação privada, instituída pelo particular, ou pode ser uma fundação pública, instituída pelo poder público. A fundação privada
Aquela lá do Código Civil não nos interessa aqui no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito público, a não ser neste paralelo quanto à sua essência. Vamos lembrar que fundações nascem de reservas patrimoniais, de dotações orçamentárias. As fundações nascem, em sua essência, para atuar com finalidade social. Finalidade social, vai atuar na área social, e entenda o social em sentido amplo. Vai atuar em área de educação, saúde, cultura, meio ambiente, pesquisa, ciência, tecnologia, uma diversidade de atuações, uma área social, sempre lembrando que isto está ligado também ao atendimento dos direitos fundamentais. Então, fundação, em sua essência, é isto. E, naturalmente, se tem finalidade social, fundação é uma criatura que, de forma inata, fundação é uma criatura que não tem finalidade lucrativa. Fundação pública é uma pessoa jurídica criada, instituída por alguém ou por um particular, ou pelo Estado, pessoa jurídica que vai atuar em uma área social, em atenção especialmente a um direito fundamental, constituindo um patrimônio personificado, personalizado, sem fins lucrativos. Então, aqui nós temos a nossa fundação pública, essencialmente. Fundação, essencialmente. Muito bem, a fundação privada, já falei para vocês, instituída por um particular, regida pelo direito privado. Beleza? Ela tem o seu lugar. Aqui, o nosso objeto de estudo é a nossa fundação pública. Bom, a fundação pública, ela tem uma previsão de algum tempo, desde o Decreto-Lei 200 de 67. E o Decreto-Lei 200 de 67, que trabalhou com a chamada reforma da administração pública, ele trouxe para nós, originalmente, a administração pública lá no seu artigo 4º. Inciso 1º, administração direta, inciso 2º, administração pública indireta. E veio com 3 entidades: autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não veio a fundação fazendo parte da organização administrativa federal. Não veio. Só que o Decreto-Lei 200 de 67 foi alterado em 87 pela Lei 7.596, Lei 7596 de 87, e esta lei altera o decreto e inclui as fundações lá. Então, atualmente, o Decreto-Lei, recepcionado em grande parte pela Constituição da República de 88, ele trata das fundações lá no artigo 4º, inciso 2º, a linha D. Artigo 4º, inciso 2º, a linha D, e também no artigo 5º, inciso 4º. E o artigo 5º, inciso 4º, traz um conceito de fundação pública, dizendo o Decreto-Lei: fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Muito bem. 1988, 5 de outubro, pum! Nova ordem jurídica, novo Estado, novo mundo. Este decreto-lei, dizendo que as fundações públicas são pessoas de direito privado, começa a ser revisto pela doutrina. Porque a Constituição, em suas várias passagens, menciona fundação ao lado das autarquias, em várias passagens, e menciona fundação, às vezes, meio perdida. Em várias passagens, a Constituição, na maioria delas, coloca as fundações ao lado das autarquias. Então ficou um questionamento: ora, a fundação, instituto que veio lá do direito privado,
agora instituída pelo poder público, porque um ente político assim o fez, ela é uma pessoa de direito privado ou ela é uma pessoa jurídica de direito público? Porque sabemos que as autarquias, à luz do artigo 41, inciso 4º do Código Civil, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno. E que as fundações privadas, lá também do Código Civil, artigo 44, inciso 3º, são pessoas jurídicas de direito privado. Aí ficou um certo descompasso. Ora, as fundações na Constituição de 88, obviamente, em se tratando de fundações criadas pelo Estado, as fundações, elas são de direito privado, porque assim foi previsto na ordem jurídica, e também tem o paralelo no Código Civil, ou são pessoas jurídicas de direito público, porque andam ao lado das autarquias, supostamente com o tratamento correspondente a das autarquias. Isto fez com que começasse uma celeuma na doutrina. Com a emenda constitucional 19 de 98, a situação piorou, porque a emenda constitucional 19 de 98 mexe no artigo 37, inciso 19. O artigo 37, inciso 19, na redação original, na redação de 5 de outubro de 88, nos informou que lei específica cria autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Fundação pública até. Artigo 37, inciso 19, na redação original. Lei específica cria as 4 entidades da indireta. Aí veio a emenda constitucional 19 de 98. A emenda da segunda ou de uma outra reforma administrativa, mexendo bastante na estrutura da administração, encaixando o princípio da eficiência na chamada reforma ou na reforma da administração gerencial, reforma gerencial ou reforma da administração gerencial, dependendo do ponto de vista, e muda a redação do 3719 dizendo, somente por lei específica são criadas as autarquias. E, por lei específica, autorizada as demais, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. Repare que a emenda constitucional 19 de 98 tira as fundações do lado das autarquias e coloca do lado das empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso fez com que a doutrina brigasse ainda mais. Então, a nossa fundação pública, também chamada por grande parte da doutrina de fundação ou pública, ou estatal, ou governamental, grande parte da doutrina generaliza todas as fundações públicas nestes nomes. As nossas fundações estatais, então, elas, no que se refere à natureza jurídica, vamos lembrar que natureza jurídica é a classificação que o direito dá para certo instituto. Natureza jurídica é a posição que certo instituto ocupa no direito. A natureza jurídica das fundações públicas é fundação pública de direito público? Isto é o que fala o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Primeira corrente, as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Por quê? Porque recebem o mesmo tratamento dado às autarquias, porque andam na Constituição ao lado das autarquias. Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós temos um outro posicionamento, que é o posicionamento no outro extremo. A outra parte da doutrina, especialmente em razão da emenda constitucional 19 de 98, e aqui vamos entender o trabalho do professor José dos Santos Carvalho Filho, do professor Eli Lopes Meirelles nas suas primeiras edições, nas edições enquanto ele estava vivo,
E alguns outros autores também, trabalhando na linha de fundação pública, ser pessoa jurídica e direito privado, como o professor Rafael Oliveira, professor Márcio Pestana. Fundações públicas, pessoas jurídicas de direito privado, e cada um com as suas razões. Percebamos que, se nós pararmos para analisar os fundamentos da doutrina, todos são plenamente aceitáveis, todos são plenamente defensáveis. Mas aí surge uma terceira corrente, e a terceira corrente é capitaneada pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, o professor Diógenes Gasparini. Terceira corrente que vai nos dizer: as fundações públicas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou podem ser pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas podem ser criadas com personalidade jurídica de direito público ou podem ser criadas com personalidade jurídica de direito privado. Percebamos que a terceira corrente é mais flexível. E vamos até parar para pensar, poxa, se a Constituição da República expressamente não se posicionou, vai entender a doutrina e a jurisprudência. A doutrina, entendamos, né? A doutrina nesta corrente, que se o Constituinte não optou por dar uma natureza ou outra, então pode ser instituída uma fundação pública de direito público ou uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. As duas são possíveis. As duas são possíveis. Olha a diferença. Na Constituição do Estado de Minas Gerais, de 89, o artigo 14, parágrafo 5º, conta para nós que as fundações mineiras serão criadas, constituídas e mantidas com personalidade de direito público. A Lei Orgânica de Belo Horizonte, a Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, de 1990, trouxe no seu artigo 25, parágrafo 1º, que as fundações públicas instituídas e mantidas pelo município de Belo Horizonte têm natureza jurídica de direito público, tem que ter personalidade de direito público. Percebamos, então, que a Constituição de Minas, o Estado de Minas, e a Lei Orgânica de Belo Horizonte, o município de Belo Horizonte, só podem criar fundações públicas com personalidade jurídica de direito público. Até porque a legislação impôs esta regra. A Constituição da República não impôs uma ou outra fundação, o que fez com que grande parte da doutrina, e vamos entender aqui, doutrina majoritária, corrente esta aceita pelo Supremo Tribunal Federal e aceita pelo Superior Tribunal de Justiça. Posicionamentos do STF e do STJ neste sentido. Pode ser constituída fundação pública com personalidade jurídica de direito público ou pode ser constituída fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. O STF falou isto no recurso extraordinário 10.11.26, de relatoria do ministro Moreira Alves. O STJ falou isto no RESP, recurso especial 20.7767, de relatoria do ministro Castro Meira. Então, nós temos aqui um posicionamento aceito pelas bancas, aceito pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é hoje, fato, referência para as principais bancas, não que seja só ela, mas é uma referência, principalmente Fundação Carlos Chagas, e o posicionamento dos nossos tribunais. Beleza? Então, saibamos
que a fundação pública pode ser criada com uma ou com outra personalidade. Reflexo disso, a forma de criação. A Constituição da República, no artigo 37, inciso 19, diz: somente por lei específica, lei específica, são criadas as autarquias. E somente por lei específica, são autorizadas as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações. Pensa comigo agora. A Constituição da República, na redação do artigo 37, 19, disse para nós se a fundação pública é de direito público ou se a fundação pública é de direito privado? Não, não disse. Então, na sua prova, se aparecer, as fundações são criadas por lei específica, bastando a publicação da lei que nasce a fundação. Errado, porque a Constituição não disse isso. As entidades da indireta são criadas por lei específica. À luz da atual redação, isto também não está correto. Antes de 98, sim. Após a emenda constitucional 19 de 98, não está correto. Perfeito? A lei específica autoriza a criação destas criaturas e depois, na forma do artigo 45 do Código Civil, haverá o registro do ato constitutivo no cartório competente. Registro. Isto aqui é um asterisco mostrando que é com o registro que nasce a pessoa jurídica. A personalidade advém do registro. O artigo 45 do Código Civil, quando fala do registro, ele vai falar da criação das pessoas de direito privado. E aí, na hora da prova, ele pergunta sobre uma fundação pública de direito público. Para todos os autores, independentemente da corrente, as fundações públicas de direito público se equiparam às autarquias. As fundações públicas de direito público são fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. As fundações públicas de direito público são fundações autárquicas ou, ao contrário, autarquias fundacionais. Fundação pública, direito público, então, se é uma espécie de autarquia, ela entra aqui. Logo, se a sua prova perguntar, e quem fez isto várias vezes foi o CESP, quem fez isto várias vezes foi a Fundação Carlos Chagas. Se a sua prova perguntar como é criada uma fundação pública de direito público é autarquia. E a autarquia é criada por lei, independentemente de qualquer ato posterior. Basta a publicação da lei e nasce a pessoa jurídica. A personalidade jurídica advém da lei. Ao passo que estas aqui, que são em tese pessoas de direito privado, só serão criadas quando houver o registro do ato constitutivo no cartório competente. Perfeito? Então, para fechar, fundação pública é criada como? Se não houve a diferença na questão fundação pública de direito isso ou de direito aquilo, simplesmente fundação pública, pelo gênero, a melhor resposta é a que tiramos da Constituição. É criada mediante autorização em lei específica, ou é criada pelo registro. Perfeito? Ou depende de autorização em lei específica. Enquanto que, se a questão entrar no melindre de trabalhar com as naturezas jurídicas, trabalhar com as personalidades jurídicas,
Aí você vai ter que se posicionar. Porque a questão atual vai naturalmente perguntar de acordo com a corrente dominante, inclusive na jurisprudência, que admitem isto aqui. Então, como é criada uma fundação pública de direito público? Olha o detalhe. Fundação pública, parei. Constituição. Fundação pública de direito público. Não está na Constituição. Então, fundação pública de direito público é uma autarquia. E fundação pública de direito privado é criada como? Como todas as pessoas de direito privado, com o registro do ato constitutivo no cartório competente, tendo que haver uma prévia autorização em lei específica. Perfeito? E para que este texto constitucional se enquadre na corrente dominante para as nossas provas, eu não quero que você se entupa de corrente, a prova vai perguntar corrente dominante. Aqui é só uma exposição meramente explicativa. Para adequarmos o texto constitucional à corrente dominante, vou utilizar a canetinha azul para colocar ao lado das autarquias as fundações públicas de direito público, que são as fundações autárquicas. Mesma coisa, vai dizer grande parte da doutrina. E aqui, qual seria a fundação autorizada pela lei específica? A fundação pública de direito privado. Beleza? Espero que tenha gostado. A ideia foi trazer uma reflexão inicial. A partir daqui, vários outros são os temas a serem discutidos em razão da diferença das naturezas jurídicas da fundação, mas está um start para você continuar os seus estudos. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, pergunte, sugira qualquer tema. Aquele abraço, bons estudos.